E quando a casa se aquieta e as luzes se apagam, há um momento em que o espelho devolve mais do que a própria imagem. Devolve a dúvida que você enterra o dia inteiro, a mão que afrouxa o cinto, o olhar que evita encontrar o próprio corpo, a respiração curta que disfarça a frustração. Por fora, serenidade, por dentro, um turbilhão que sussurra: não sou mais o mesmo. Você conhece esse som, mesmo que jamais tenha dito em voz alta? Meu nome é Doutora Laura. Tenho mais de 20 anos de experiência na área. Seu corpo não desaprendeu a reagir. Ele implora, apenas mudou o idioma do pedido. Quando faltam 3 vitaminas específicas, os vasos que deveriam dilatar permanecem fechados. O sangue que deveria pulsar estaciona. O desejo que deveria incendiar apaga-se no escuro. Pense num motor potente sem óleo. O metal range, o calor aumenta, o desempenho despenca. Não porque o motor envelheceu, mas porque o lubrificante sumiu. B3, D e E são esse lubrificante invisível. Ignorá-las é como dirigir quilômetros com a luz vermelha do painel acesa, rezando para chegar ao destino sem pane. Harold, 67 anos, acreditava que o destino já estava traçado. Ele se refugiava nos talvez. Talvez seja normal, talvez eu me acostume, talvez minha parceira compreenda. Até que um exame simples revelou níveis desérticos dessas 3 vitaminas. Em 90 dias de ajuste cuidadoso, a vitalidade voltou sem promessas milagrosas, sem pílulas azuis, sem nenhum gesto dramático. Voltou porque o corpo, finalmente abastecido, fez aquilo que sempre soube fazer: reagir. Se aconteceu com Harold, pode acontecer com você. E não há vergonha alguma em admitir que o que falta não é força de vontade, mas matéria-prima. O fogo continua dentro. Basta devolver a centelha certa. Há um tipo de cansaço que não vem do trabalho. É o cansaço de sentir o corpo falhar em momentos que antes pareciam automáticos. Um toque que não desperta mais, um beijo que não acende nada por dentro, um desejo que surge, mas não se completa. É nessa hora que muitos homens abaixam a cabeça e aceitam, como quem assina um contrato invisível com o declínio. Mas o que se escreve nesse contrato não é a verdade. É a desistência de perguntar o que realmente está acontecendo. A negação se disfarça de normalidade. É só o tempo passando. Devo estar estressado. Isso acontece com todo mundo depois dos 60. E nesse silêncio entre uma justificativa e outra, algo dentro começa a desmoronar. O corpo envia sinais, mas você já aprendeu a ignorar. Só que há uma explicação mais profunda, mais biológica, mais concreta. E ela começa no que está faltando. Não na alma, nem no desejo, mas no sangue. O óxido nítrico, uma molécula pequena, quase imperceptível, é o maestro invisível da ereção. É ele quem comanda a abertura dos vasos, quem permite que o sangue circule livremente até onde precisa chegar. Mas esse maestro depende de matérias-primas muito específicas para existir. Quando faltam vitaminas como a B3, esse comando falha. Não porque você esteja falhando como homem, mas porque a química interna está sendo sabotada. Imagine a ereção como uma torneira que precisa abrir para deixar o prazer fluir. A vitamina B3, também chamada niacina, é a chave que gira essa torneira, liberando o fluxo necessário para o momento da intimidade. Sem ela, mesmo que o desejo exista, o corpo simplesmente não responde como deveria. As artérias responsáveis pela circulação do sangue no pênis começam a se fechar, aos poucos, quase sem que você perceba. É como se o caminho estivesse bloqueado, invisível, silencioso, e você apenas sentisse a falta do que já teve um dia. A niacina desempenha um papel fundamental na produção do óxido nítrico, o mensageiro químico que dilata os vasos sanguíneos, permitindo que o sangue corra livre, intenso, forte. Quando essa vitamina está em baixa, o processo não acontece, e a sensação de apagão, de bloqueio, cresce dentro de você. E o pior, essa deficiência não costuma se anunciar com dores ou sinais claros. Ela se instala sorrateira, corroendo sua vitalidade em silêncio, até que um dia o corpo simplesmente para de responder. Estudos clínicos já mostraram que homens que enfrentavam dificuldades para manter a ereção tiveram melhorias significativas ao corrigir os níveis de B3, sem precisar de remédios pesados ou tratamentos invasivos. Isso porque a niacina ajuda a restaurar o fluxo sanguíneo e a fortalecer a musculatura do pênis, devolvendo firmeza e controle. Porém, o cuidado é essencial, pois a suplementação errada ou em excesso pode trazer mais danos do que benefícios, interferindo na absorção de outras vitaminas e causando efeitos colaterais indesejados. Visualize a vitamina B3 como a chave que destrava essa torneira.
Sem ela, a válvula simplesmente não gira e o prazer fica retido, preso dentro de um corpo que pede socorro. É esse detalhe bioquímico, quase invisível, que pode estar tirando de você o que parece tão óbvio: a capacidade de sentir prazer, de viver sua sexualidade com potência e confiança. E quando essa chave volta a funcionar, o corpo responde com a força que parecia perdida, resgatando uma energia que você talvez pensava que o tempo havia levado para sempre. Vitamina E. Existe um comando silencioso dentro do seu corpo, um sensor que mantém o equilíbrio entre o desejo e a potência. Essa é a função da vitamina D, uma peça-chave que age como um maestro orquestrando a sinfonia hormonal da sexualidade masculina. Quando seus níveis caem, especialmente depois dos 60 anos, esse comando perde força e o que era fogo se torna brasa. A queda na vitamina D está diretamente ligada à redução da testosterona, o hormônio que sustenta não apenas o desejo, mas também a energia e a vitalidade que impulsionam o corpo e a mente. A vitamina D atua como um comando central que regula a comunicação entre o cérebro e o sistema reprodutor. Sem ela, o corpo se desorienta, o desejo esmorece e, mesmo com estímulos, a resposta fica lenta, tímida, quase que apagada. É um bloqueio silencioso provocado por fatores que muitos desconhecem: a falta de exposição ao sol, o uso excessivo de protetor solar, o tempo cada vez mais passado em ambientes fechados e até o próprio envelhecimento, que diminui a capacidade do corpo de sintetizar essa vitamina essencial. O resultado é uma apatia que corrói a intimidade, um desânimo que se infiltra sem pedir licença, tornando difícil até mesmo o começo de uma conexão íntima. Mas há um caminho de volta. Homens que ajustaram seus níveis de vitamina D relataram uma reconexão profunda com seu desejo sexual em poucas semanas, recuperando não só a libido, mas também a confiança e o prazer que julgavam perdidos. Essa vitamina é mais que um nutriente, é um sinal de vida pulsante, uma ponte entre o físico e o emocional, um convite para redescobrir sua potência e seu prazer. Ela desperta o corpo para um novo ciclo de vitalidade, mostrando que o fogo interno não se apaga, apenas precisa ser alimentado com o cuidado certo. No silêncio do corpo, um processo invisível pode corroer sua potência, enferrujando os delicados canais que levam vida e prazer ao seu corpo. Esse inimigo silencioso é o estresse oxidativo, uma espécie de ferrugem interna que envelhece as células, tornando-as rígidas, inflexíveis, incapazes de responder ao chamado da excitação. A vitamina E surge aqui como a guardiã invisível, o antioxidante que protege essas células da agressão, mantendo a flexibilidade dos vasos que sustentam a ereção. Essa ferrugem invisível, chamada estresse oxidativo, age silenciosamente, corroendo a saúde dos vasos penianos, dificultando a circulação e, por consequência, prejudicando a capacidade de manter uma ereção firme e duradoura. É aí que a vitamina E entra em cena, como um antioxidante potente, uma verdadeira armadura contra essa degradação. Ela atua preservando a flexibilidade das paredes dos vasos, mantendo-os elásticos e capazes de se dilatar no momento certo, quando o corpo envia o sinal para a ereção. Sem essa proteção, o sistema circulatório se assemelha a um fio enferrujado, rígido e incapaz de transmitir a energia necessária para despertar o prazer. Além disso, a vitamina E combate a inflamação crônica, uma inimiga silenciosa, presente em muitos homens com pressão alta, diabetes ou obesidade, condições que não só minam a saúde do coração, mas também sabotam a potência sexual. Para esses homens, a vitamina E não é apenas uma vitamina, é um aliado essencial para preservar o equilíbrio e a funcionalidade do sistema vascular. A presença adequada de vitamina E cria um ambiente interno onde as células podem se renovar, resistir ao desgaste e responder melhor aos estímulos. Ela ajuda a manter a integridade dos tecidos do pênis, evitando aquele cansaço precoce, que muitas vezes é confundido com o desgaste da idade. Por isso, a vitamina E não é uma opção qualquer, mas um pilar silencioso da saúde sexual masculina madura. Cuidar dela é cuidar da energia que corre pelo seu corpo, da força que sustenta sua virilidade e da liberdade para viver a intimidade com plenitude. Quando falamos das vitaminas B3, D e E, não estamos diante de elementos isolados, mas de uma tríade poderosa que atua em perfeita sincronia para destravar o complexo mecanismo da ereção. Cada uma dessas vitaminas exerce um papel único, mas é a combinação harmoniosa entre elas que realmente devolve o vigor e a vitalidade que parecem perdidos. A vitamina B3 é a chave para abrir os canais da circulação,
garantindo que o sangue flua livremente para o pênis, ativando os músculos e vasos que sustentam a rigidez da ereção. A vitamina D funciona como um comando central, regulando hormônios e despertando o desejo, dando a energia interna necessária para que o corpo responda com potência. Já a vitamina E age como um escudo, protegendo todo esse sistema do desgaste, da inflamação e do estresse oxidativo, que podem sabotar o desempenho silenciosamente. Tomar apenas uma dessas vitaminas não entrega o mesmo efeito. A potência masculina madura depende da interação entre essas peças, como um motor em que óleo, combustível e ignição precisam funcionar juntos para gerar potência. A ordem, a dosagem correta e a forma como o corpo absorve esses nutrientes fazem toda a diferença. Cápsulas, gotas ou alimentos. Cada forma tem seu papel e sua eficácia, sempre devendo respeitar a individualidade de cada organismo. Além dessas três, cofatores como magnésio e zinco são essenciais para ativar essa rede complexa, apoiando a absorção e o funcionamento das vitaminas. A montagem desse ciclo de resgate não é um caminho solitário. É uma jornada que exige cuidado, orientação realista e o respeito pelo tempo do corpo. Essa tríade, quando trabalhada em conjunto, traz uma renovação profunda, não apenas física, mas também emocional e espiritual, reavivando a confiança, o prazer e a sensação de controle que todo homem merece sentir. É o reencontro com sua própria força, com o poder que nunca realmente se foi, apenas aguardava para ser despertado. No universo dos suplementos há uma sombra silenciosa que poucos enxergam. A maioria dos polivitamínicos disponíveis nas farmácias para homens maduros contém formas inativas dessas vitaminas essenciais, tornando todo o esforço inútil. É um paradoxo cruel, onde você compra a promessa da melhora e recebe apenas frustração, porque seu corpo não consegue absorver o que precisa. A indústria dos chamados naturais é uma teia delicada de marketing e engano. Produtos vendidos como milagrosos, naturais e eficazes escondem fórmulas frágeis, muitas vezes compostas por versões sintéticas e ineficazes das vitaminas, ou simplesmente misturas que não respeitam a complexidade bioquímica do organismo masculino após os 60 anos. Essa ilusão alimenta uma falsa esperança, e o resultado pode ser ainda pior do que a ausência de tratamento. Automedicar-se com esses suplementos sem orientação é uma armadilha silenciosa. Há riscos reais, como toxicidade acumulada e bloqueios de absorção, que se manifestam de forma discreta, mas que comprometem a saúde e sabotam a potência. O corpo reage de maneira complexa, confundindo o excesso ou desequilíbrio desses compostos com sinais de alerta que podem agravar o problema. Saber identificar no rótulo a biodisponibilidade verdadeira das vitaminas é um passo crucial. Nem tudo que se chama vitamina contém a forma que seu corpo reconhece e utiliza. É um conhecimento que vai além da embalagem, um convite à conscientização e ao respeito por si mesmo. E não é raro encontrar histórias de homens que passaram anos tomando suplementos errados, mergulhados na frustração e no desgaste, sem entender por que nada melhorava. Essa experiência revela que o caminho para a recuperação exige mais do que vontade. Exige informação, paciência e escolhas alinhadas à ciência e à verdade do corpo. Este é o momento de abrir os olhos para o que está oculto, para o que não é dito, mas que pode estar bloqueando sua potência. Porque só quem conhece o perigo pode evitá-lo e reencontrar a força que merece. Amanhã, guarda um segredo poderoso, um ritual simples que pode ser a chave para desbloquear a potência esquecida. Não se trata de fórmulas mágicas, nem de pílulas milagrosas. É uma sequência natural que respeita o ritmo do corpo e da mente, um convite para reconectar-se com o próprio ser logo ao despertar. Tudo começa com a nutrição certa, aquela que vai além do café da manhã comum. É o primeiro gesto de cuidado, uma oferta de energia que acende o motor da circulação e prepara o terreno para o que vem a seguir. Não é preciso uma dieta complexa, mas sim alimentos que contenham as vitaminas essenciais para o funcionamento do corpo, especialmente as que falamos até aqui. O segundo passo é o estímulo vascular. Movimentos suaves, quase como um diálogo silencioso entre o corpo e o cérebro, que ativam a circulação sem exigir esforço excessivo. Esse despertar circulatório estimula o pênis, preparando-o para responder ao dia com firmeza e vitalidade. É uma dança delicada que respeita os limites, mas convida o corpo a se mover em direção à vida. Finalmente, há a reconexão com o próprio corpo, uma prática de presença que pode ser feita por meio da respiração consciente.
Respirar com atenção, sentir cada impulso, cada batida, cada pequena resposta do organismo é retomar o controle neurológico da excitação. Essa reconexão fortalece a mente, dissolve a ansiedade e acalma o coração, criando um terreno fértil para a potência se manifestar. Não é preciso ir à academia nem fazer grandes mudanças. O ritual da manhã é um ato de amor próprio, uma declaração silenciosa de que o corpo merece ser ouvido e respeitado. Essa prática diária transforma não só o físico, mas o emocional e o espiritual, despertando uma força interna que muitos acreditavam perdida. E no meio desse processo surgem depoimentos reais, histórias de homens que não encontraram milagres, mas descobriram métodos, passos concretos, que devolveram a firmeza e a confiança. É a prova viva de que a potência não está distante, está adormecida, esperando ser chamada de volta por quem tem coragem de cuidar de si mesmo. Essas 3 vitaminas são muito mais do que simples nutrientes. Elas são as chaves bioquímicas que desbloqueiam o circuito vital da ereção. Cada uma tem um papel específico, mas juntas formam uma sinfonia poderosa que mantém seu corpo sintonizado com o prazer e a vitalidade. A vitamina B3, ou niacina, atua diretamente na circulação. Pense nela como a chave que abre as comportas dos vasos sanguíneos que irrigam o pênis. Sem B3, esses canais ficam fechados, a circulação enfraquece e o sangue não chega com a força necessária para sustentar a ereção. É como uma torneira que não abre totalmente. Por mais que você tente, a água nunca vai jorrar com a pressão necessária. O efeito da B3 vai além. Ao melhorar a circulação local, ela também ajuda a combater a fadiga vascular, permitindo que o corpo responda com mais energia e resistência. A vitamina D, por sua vez, é o sensor hormonal que regula o desejo. Ela age como um comandante no cérebro, ativando a produção de testosterona, o motor do desejo e da potência masculina. Quando os níveis de vitamina D caem, o sistema hormonal perde o ritmo, o desejo diminui e a resposta erétil enfraquece, mesmo que o estímulo esteja presente. É uma espécie de sinal vermelho interno, uma falha no comando que deixa o corpo apático, sem vontade, sem fogo. Restaurar os níveis de vitamina D é como religar o sistema, reativar o circuito do desejo, reacender a chama que parecia se apagar. Já a vitamina E funciona como um escudo protetor. Seu papel antioxidante é fundamental para preservar a integridade das células do pênis, impedindo que o estresse oxidativo, esse inimigo invisível que envelhece os tecidos, corroa a flexibilidade dos vasos sanguíneos. Sem essa proteção, os vasos se tornam rígidos, menos capazes de se expandir e contrair conforme necessário, o que compromete a firmeza da ereção. Além disso, a vitamina E reduz a inflamação crônica, muitas vezes presente em quem tem doenças como pressão alta, diabetes ou obesidade, condições que agravam a disfunção erétil. Seu efeito é uma manutenção silenciosa da saúde vascular, um reforço para que o sistema continue funcionando com força e vitalidade. A combinação dessas vitaminas age em diferentes frentes, mas de forma integrada. A B3 abre os caminhos, a D acende o desejo e a E protege a estrutura. Juntas, elas reconstroem o eixo da ereção, restaurando não só a função física, mas também a conexão emocional e o prazer, elementos que muitas vezes se perdem com o tempo. Esse efeito em cadeia gera um renascimento da potência, um despertar do corpo que parece silenciado, mas que, na verdade, nunca deixou de querer ser ouvido. Reconhecer o papel dessas vitaminas é dar um passo decisivo para recuperar a virilidade com segurança, ciência e respeito ao tempo do corpo. Muitos homens carregam a falsa crença de que a idade cortou para sempre sua potência, como se fosse um ponto final inevitável e irreversível. Mas a verdade é outra. O que houve foi um colapso silencioso, gradual, onde nutrientes essenciais, hormônios vitais e a conexão interna foram se esvaindo sem alarde. Esse desvanecer não é sinal de fim, mas um convite para reencontrar o caminho de volta para si mesmo. A desistência precoce diante dessa realidade é comum, um reflexo da falta de informação e do medo invisível que paralisa. Quantos desistem antes mesmo de testar o que realmente pode funcionar? Antes mesmo de ouvir o corpo com atenção e agir com sabedoria? É nesse ponto que mora a diferença entre perder-se no silêncio e assumir o protagonismo da própria vida. Assumir responsabilidade pelo próprio corpo é mais que um ato físico, é um gesto de respeito, de amor próprio, de reencontro com a vitalidade que ainda pulsa. É abrir espaço para que o velho homem desperte para uma nova fase, com outra energia, outro vigor,
outra consciência. Imagine um renascimento. Não o retorno à juventude, mas o retorno à sua essência, aquele homem íntegro que reconhece seu valor e honra sua história. Quando a ereção volta, não é um simples fenômeno físico, é uma reconexão profunda, uma restauração da autonomia e da confiança, uma cura que vem de dentro. E se você desse 90 dias para seu corpo mostrar que o fogo ainda está aí, pulsando, esperando para ser despertado. Não um milagre, mas um processo real, concreto, uma jornada que honra o homem que você é e que ainda pode ser. A virilidade não se perdeu, ela apenas está adormecida, pronta para renascer com força e respeito.